Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Me chamo Vandra Gabriel Camargo, sou mestre em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da URGS, bem como licenciado e bacharel em História pela mesma universidade. Também sou membro do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, o LEAL, do Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga, LECA Unipampa, e do Grupo de Estudos sobre a Antiguidade Clássica, GEAC, assim como um dos fundadores e coordenadores do projeto de extensão Ergani Arqueologia Digital na Educação. Durante o meu período de mestrado, fui bolsista CAPES e desenvolvi minha pesquisa sob orientação da professora Kátia Pouser e co-orientação do professor Fábio Vergara. O título que recebeu minha dissertação foi O Mito de Poseidon e Pélops, Pederastia, Homoerotismo e a construção da masculinidade hegemônica ateniense na cerâmica ática, entre 500 e 370 antes da Era Comum, e é sobre esse tema que ela aborda que vamos conversar no episódio de hoje. Vamos explorar um tema que une desejo, arte e a construção de normas sociais. Você sabia que as histórias dos mitos não apenas fascinavam os gregos antigos, mas também relacionavam-se com seus valores e ideais? No caso de Poseidon e Pélops, a relação entre o deus e o jovem príncipe lídio nos oferece um retrato das dinâmicas homoeróticas e da masculinidade ateniense no período clássico. E o mais interessante, esse mito não está presente apenas na literatura antiga, mas também em imagens de cerâmicas que foram feitas para o uso no cotidiano e em eventos aristocráticos, como os famosos simpósios. Antes de mergulharmos na iconografia, que foi o foco da minha pesquisa, vamos relembrar o mito de Poseidon e Pélops na literatura. O relato mais completo da narrativa é do ano de 476 a.C., a Olímpica I de Píndaro, um epinício, espécie de ode que homenageava os vencedores de disputas atléticas, o qual foi feito em honra a Hierão de Siracusa pela sua vitória na corrida de cavalos nos Jogos Olímpicos daquele ano. Em meio a essa ode, o poeta cita a história de Pélops como forma de comparar os seus feitos aos de Hierão. No poema, Píndaro oferece uma alternativa versão na qual Pélops é devorado pelos deuses em um banquete. Inicia-se a leitura. Filho de Tântalo, sobre ti, contra meus predecessores falarei. Quando teu pai convidou para o mais bem ordenado festim e a cara Cípilo, em retribuição aos deuses um banquete oferecendo, então o esplêndido tridente te raptou, domado em seu espírito pelo desejo, e sobre áureas éguas, para a altíssima morada do vasto honrado Zeus, te transportou, para onde, num segundo momento, foi também Ganimedes de Zeus para o mesmo serviço. Segundo o poema, do banquete oferecido por Tântalo aos deuses, Poseidon foi tomado por um desejo avassalador e raptou Pélops, levando-o para o Olimpo. Lá, Pélops foi transformado em amante e protegido de Poseidon, assim como foi Ganimedes por Zeus. Mas a estadia no Olimpo não durou muito tempo. De acordo com Píndaro, Tântalo cometeu um ato de híbris, uma transgressão, ao roubar o néctar e a ambrosia dos deuses, o que levou a uma punição divina. Como parte dessa punição, Pélops foi devolvido à terra. Mais tarde, Pélops, já amadurecido, se apaixona por Hipodâmia, a filha do rei Enomal. Porém, para conquistá-la e casar-se com ela, precisaria vencer uma corrida de carruagem contra seu pai, conhecido por matar todos os pretendentes derrotados. É aqui que Poseidon reaparece. Pélops vai até a beira do mar e suplica para Poseidon o ajudar, o relembrando da sua relação no passado, o qual acaba por presentear Pélops com uma carruagem dourada puxada por cavalos alados, um símbolo do seu afeto e proteção. Com a ajuda divina, Pélops vence a corrida, casa-se com Hipodâmia e torna-se o ancestral de uma linhagem real, incluindo os atridas Agamenon e Menelau, heróis que lideraram os gregos na Guerra de Troia. Quanto ao mundo das imagens, entre 500 e 370 a.C.,
o mito de Poseidon e Pélops foi representado em um conjunto de 17 cerâmicas áticas, as quais possuem cenas que ilustram diferentes momentos da narrativa. O primeiro desafio da minha pesquisa foi a identificação propriamente das representações desse mito nas cerâmicas. A plataforma que eu utilizei para realizar essa busca foi o Beazley Archive Pottery Database, um repositório da Universidade de Oxford, que é um grande catálogo de cerâmicas no qual são reunidos exemplares de diversos museus do mundo, com milhares e milhares de cerâmicas. Com essa plataforma, é possível realizar pesquisas por termos de busca a partir de diversos critérios, como artista, datação, técnica de pintura e também por termo de decoração. Quando eu busquei ali Poseidon e Pélops, apenas 2 cerâmicas apareciam, as quais eram reconhecidas como cenas desse mito pela plataforma. Porém, quando eu pesquisava somente o nome de Pélops, apenas mais 6 cerâmicas apareciam, as quais possuíam cenas que faziam parte do momento final da narrativa, em que Pélops disputa a corrida de cavalos. Essas 8 cerâmicas foram as que entraram no meu projeto de pesquisa. Porém, com o decorrer da investigação, ao longo dos 2 anos, e tendo em vista a minha experiência prévia em trabalhar com a figura de Poseidon na documentação grega do período arcaico e clássico, eu já tinha uma certa familiaridade com essas cenas. A partir de um catálogo próprio desenvolvido quando eu era bolsista de iniciação científica na graduação, o qual é formado pela totalidade dos exemplares cerâmicos em que essa divindade aparece, cerca de 470, pude notar ali algumas outras representações desse mito. A partir dessa investigação mais manual do meu catálogo pessoal, eu consegui adicionar mais 9 exemplares a esse conjunto. Esses 9 exemplares possuíam cenas em que estava ali representado o deus Poseidon, portando seu tridente e segurando na maior parte delas também um peixe, e na outra face do vaso a figura de um jovem sem muitos atributos que o caracterizassem propriamente. Entretanto, a partir do estudo comparativo de diversas cenas de representações de práticas homoeróticas, como as imagens do rapto de Ganimedes por Zeus, foi possível verificar que essas cenas continham uma estrutura de composição muito semelhante. Então, a partir disso, eu identifiquei que ali estavam representando episódios do mito em que Poseidon se apaixona por Pélops, o rapta e o leva para o Olimpo. Bom, a gente está falando aqui do recorte entre 500 e 370 antes da Era Comum, o qual faz parte do período clássico, em que é muito mais frequente a utilização da técnica de figuras vermelhas para a produção das cerâmicas vasculares, o que foi justamente visualizado na minha pesquisa, visto que 15 das cerâmicas foram decoradas com essa técnica. Entretanto, as outras 2 foram elaboradas a partir da técnica de figuras negras sobre fundo branco, os 2 exemplares mais antigos, do início do século V antes da Era Comum. A partir da análise da composição dessas imagens, eu pude categorizar as 17 cerâmicas em 3 diferentes grupos que correspondem aos 3 diferentes momentos da narrativa do mito, sendo também o modo como eu dividi a minha dissertação, na qual cada um dos capítulos aborda uma dessas categorias. A primeira categoria foi a das cenas de cortejo, composta por 5 dos exemplares. Nas suas composições, Poseidon aparece caracterizado como uma figura masculina barbada, representando um homem maduro, segurando o tridente com uma das suas mãos e um peixe com a outra, enquanto está de pé. E à sua frente, também de pé voltado para ele, um jovem imberbe envolvido com um manto. Essa categoria pode ser exemplificada pelas imagens da frente e do verso da ânfora nolana Nova York 41-162-17, que estão lado a lado no canto superior esquerdo da foto da capa do episódio. As cenas de cortejo, na imagética dos vasos gregos, correspondem ao momento em que a figura mais velha tenta seduzir a mais nova com presentes, os quais podem ser diferentes tipos de objetos, como instrumentos musicais, ferramentas para a prática de esportes, partes da panóplia do guerreiro, assim como animais, como lebres e galos. Então, a partir disso, a gente identifica que o peixe segurado pelo deus Poseidon é um desses tipos de presentes que são ofertados. Esses presentes, conforme alguns estudos,
como do meu co-orientador Fábio Vergara, assim como nos trabalhos de Eva Cantarella e do Andrew Lear, possuem significados simbólicos relacionados às habilidades que o homem mais velho quer ensinar ao mais novo. A lebre, por exemplo, estaria conectada ao ensino da caça, que era uma das práticas importantes para a aristocracia naquele período. Ao questionar o que a figura desse peixe pode significar, presume-se que está vinculado ao ensino das habilidades para o domínio do meio marítimo, que é um dos aspectos do poder do deus Poseidon. Essas cenas podem ser contextualizadas no banquete de Tântalo, momento em que Poseidon se apaixona por Pélope, conforme Píndaro. A segunda categoria foi a das cenas de rapto, as quais representam o momento em que a divindade corre atrás do jovem para raptá-lo e levá-lo ao Monte Olimpo. O esquema iconográfico nesses casos segue aquele das cenas de perseguição ou perseguições eróticas, conforme designou a helenista Christiane Souvenot-Inwood, em que uma figura persegue a outra, geralmente com finalidades sexuais. Via de regra, o movimento dos personagens é evidenciado pela disposição dos membros inferiores que estão flexionados, enquanto os pés não tocam completamente a linha do chão. Fazem parte dessa categoria 4 das 17 cerâmicas, e elas podem ser exemplificadas pela ânfora nolana Cracóvia 1451, e as imagens do seu lado A e lado B no canto superior direito da capa do podcast. Um adendo aqui é o de que a nomeação dos exemplares para a maior parte dos vasos na minha pesquisa seguiu o padrão do nome da cidade do museu onde se encontra o vaso, mais o número de inventário do mesmo na instituição. Para o caso do vaso Nova York 4116217, ele se encontra no Museu Metropolitano de Nova York. Já o vaso Cracóvia 1451 se encontra no Museu Nacional da Polônia, em Cracóvia. A última categoria é a das cenas de corrida, a qual possui o maior número de exemplares, sendo 9 deles identificados aqui. Esta categoria é aquela que possui cenas produzidas durante um arco temporal mais extenso, indo desde o início do século V ao início do IV. Na maior parte dessas cenas, Pélope está conduzindo uma carruagem com 2 ou 4 cavalos, por vezes sozinho, em outras acompanhado de Hipodame, e em 2 ocorrências, com a carruagem de Anomal o perseguindo. Na maior parte dessas cenas, a figura de Poseidon não aparece, porém, sua presença se dá pelos presentes que o mesmo deu para Pélope vencer a corrida, a carruagem e o cavalo, os quais aparecem, por vezes, com asas e por vezes cavalgando sobre o mar. A maior parte das cenas dessa categoria representam o clímax da corrida, assim como o Lesto Gotinga K416, que está na parte inferior da capa do episódio do podcast. Entretanto, um dos exemplares, a Hídria Nova York 2188162, representa o momento em que Pélope vai até a beira da praia para pedir ajuda ao seu antigo amante, o qual aparece montado sobre um hipocampo. O helenista Thomas Hubbard, ao analisar a estrutura do mito de Poseidon e Pélope, percebeu que o mesmo possui um paralelo muito grande à estrutura da pederastia, uma prática social que estava inserida na paideia dos jovens aristocratas. A função pedagógica da pederastia era a de preparar o jovem menino para se tornar um homem adulto, sendo ela baseada na relação entre um homem mais velho, o Erastes, e o mais novo, o Herômenos. Em Atenas, essa prática estava institucionalizada desde o período arcaico, tendo sua continuidade durante o período clássico. Entre as principais preocupações, destaca-se a de moldar e preparar o jovem para quando viesse a se tornar um ser político, com plenos direitos e deveres para com a sua comunidade. O termo Erastes pode ser traduzido como amante ou sedutor, enquanto o termo Herômenos como amado. O forte sentido erótico dessas duas categorias se traduz pela própria prática, que também iniciava o jovem sexualmente, sendo o ponto de partida as relações homoeróticas entre o mentor e o aprendiz.
O mito, por sua vez, reflete a estrutura da prática da pederastia ateniense, que estava baseada em 3 momentos. O primeiro era o da conquista do Herômenos e o início do relacionamento, o que encontra paralelo no cortejo e rapto de Pélops, simbolizando o início da transição da infância para o mundo dos adultos. O segundo momento era o do aprendizado, que no mito se manifesta pelo tempo que Pélops passa no Olimpo, representando seu período de formação. E o último, o da reintegração, que no mito se traduz pelo retorno do herói ao mundo humano, e pela sua vitória na corrida contra Enomal, que simboliza sua entrada no mundo adulto e seu reconhecimento social. Poseidon, portanto, aparece como o Erastes, simbolizando o poder, a proteção e a transmissão de valores. Já Pélops, como Herômenos, representando a beleza, a virtude e a promessa da maturidade. Nesse sentido, o mito faz uma espécie de propaganda positiva acerca da pederastia, motivando os mais jovens a se relacionarem com os mais velhos, ao demonstrar o exemplo de Pélops, que teve sucesso social devido ao relacionamento com a divindade, que o possibilitou as ferramentas necessárias para ser vitorioso na disputa de carruagens e se tornar o novo rei de Pisa, onde reinava Enomal. As narrativas míticas sobre pares homoeróticos, assim como as suas representações iconográficas, serviam de modelos para os homens e meninos da aristocracia ateniense, contribuindo para a delimitação do comportamento masculino na sociedade. As cerâmicas, por sua vez, veiculam em suas superfícies essas idealizações de como deveriam se comportar em meio ao relacionamento pederástico, que era um instrumento de masculinização, um rito de passagem que transformava o menino em homem. Nesse sentido, interpreto em minha pesquisa que o mito de Poseidon e Pélops contribui para a construção da masculinidade hegemônica ateniense no período clássico, ou seja, o conjunto de normas que ditavam como ser um homem em sociedade, sendo o termo hegemônico vinculado àquela que seria a idealização máxima do masculino em um determinado contexto. Essas narrativas nos lembram que as noções de gênero e sexualidade são construções sexuais, sendo que, para os gregos, o amor entre homens fazia parte da normatização da masculinidade, algo que se distancia da heteronormatividade do mundo contemporâneo. É interessante mencionar que entre as 17 cerâmicas, 7 são ânforas, vasos com 2 alças verticais que eram utilizadas para armazenar e transportar diferentes víveres, mas principalmente o vinho e o azeite. 4 delas são crateras, vasos caracterizados pela boca e corpo largos, sendo recipientes com a função de misturar vinho e água para o consumo. 3 são hídrias, vasos com 3 alças, 2 horizontais e 1 vertical, utilizadas para armazenar e transportar água. 2 são lestos, frascos semelhantes às jarras com uma alça só, mas com pescoço estreito e boca larga. Estavam associadas ao armazenamento de óleos, e uma delas é um cálice, um vaso com boca larga, tigela rasa e 2 alças horizontais, com a função de conter líquidos para o consumo. Apesar da maior parte desses vasos terem sido encontrados na Itália, em contexto etrusco, elas provavelmente foram feitas para o consumo na Grécia. Os elementos que permitem verificar isso é o de que as cenas foram produzidas a partir do referencial imagético ático, e sobre parte desses recipientes foram feitas inscrições em grego. Assim, o consumo interno teria sido visado pelos seus produtores, onde seria possível a melhor compreensão da composição. Ademais, de acordo com seus formatos, funções e cenas que os decoram, é provável que tenham sido fabricados para serem usados em simpósios, encontros masculinos regados a vinho, onde a elite aristocrática discutia filosofia, política e também os mitos. Em minha investigação, defendo que essas imagens servem como guias de conduta para os homens mais velhos e mais jovens que participavam desses eventos, os quais, nessas imagens, visualizavam exemplos de comportamentos ideais, bem como dos corpos masculinos mais valorizados. Dessa forma, o mito de Poseidon e Pélops não é apenas uma história de desejo divino. Suas representações iconográficas são importantes fontes para estudar as normas sociais,
culturais e políticas da Atenas clássica. As cerâmicas que analisamos revelam como os gregos antigos usavam a arte para reforçar ideais sobre a masculinidade, mas também nos oferecem uma perspectiva valiosa sobre como o passado pode questionar nossas próprias ideias sobre gênero, poder e desejo. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao fim de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Deixo minha gratidão a quem nos ouviu até aqui e agradeço profundamente o convite da professora Semiramis, permitindo que eu viesse aqui no Diálogos Olimpianos mais uma vez para compartilhar os resultados das minhas pesquisas. Faço especial menção à professora Kátia, agradecendo todo o seu apoio e orientação na pesquisa, e ao meu co-orientador, o professor Fábio, pelo auxílio e suporte. E não deixem de seguir o podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast, também estando no Anchor, no Castbox e em vários outros. Também não deixem de seguir o Geman nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Um abraço e até o próximo episódio.